Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Hoje chegando ao lado dessa fera, meu amigo e irmão Júnior Tenório. Vamos falar a respeito de campeonato estadual. Lembrando que o alagoano já começa neste sábado com 2 partidas. A equipe do Penedense joga dentro de casa, no estádio Alfredo Lim Penedo, diante do CRB. E o Muricy também dentro de casa, no estádio José Gomes da Costa, em Muricy, joga contra o CSE. Lembrando que essa rodada será concluída somente no próximo domingo, com a equipe do Asa jogando contra o Cruzeiro em Arapiraca, no estádio municipal. Abrindo o campeonato, já tem logo um clássico. E no estádio Rei Pelé, o CSA vai buscar os 3 pontos diante do Coruripe. O jogo acontece às 5 da tarde. Júnior Tenório, a expectativa para o campeonato estadual nessa temporada. A gente sabe que o CRB vem para brigar pelo tricampeonato, promessa inclusive do presidente. E tem um detalhe, né? É que na temporada passada ele conquistou o título e de forma invicta, depois de mais de 30 anos, Júnior. Grande abraço, prazer tê-lo conosco aqui no canal Orlando Batista Esportes. Grande abraço para você, Orlando. Grande abraço a todos os nossos telespectadores que estão curtindo, né, o canal do YouTube do nosso querido Orlando Batista Esportes. Um prazer imenso estar aqui. Olha, sobre o Campeonato Alagoano, Orlando, a gente pode destacar aqui 2 situações distintas, né? Principalmente a do CRB, né, que o ano passado foi campeão invicto, né, naquele jogo sofrido lá em Palmeira dos Índios, né, contra a equipe do CSA, conseguiu o CSE, conseguiu, né, uma classificação heróica já no finalzinho do jogo e, claro, consequentemente deu sequência na parte final e foi campeão alagoano de forma invicta. Claro, tem aí as suas alfinetadas, o presidente, né, o próprio Mário Marroquim, né, tem um elenco. Então são 2 momentos distintos. Primeiro, a equipe do CRB, que fez uma reformulação, cerca de 80% do time, ele foi aí modificado, né, de acordo com a última temporada, né? Foi feito agora um time, o início de um trabalho do técnico Daniel Paulista. E vamos observar agora qual será a metodologia que ele vai aplicar e como é que ele vai ter e como vai fazer para ter esse grupo, principalmente em mãos. A gente sabe que muitos jogadores, né, que tinham lá os seus vícios saíram da equipe, né, as famosas lideranças. Então vamos ver agora, né, se o trabalho do Daniel Paulista, que teve 2 belas passagens pela equipe do CRB, se agora de fato, né, nessa temporada, ele é mesmo essa figura, como a gente vem observando nos últimos anos. Em competições, pontos corridos, né, e um tiro curto, ele é bem, né, como a gente viu nas últimas temporadas. Vamos ver agora iniciando um trabalho e com a reformulação do elenco do CRB. Já em relação ao CSA, vive também uma grande expectativa devido a essa, estou falando dos principais aqui, né, da nossa capital, vive essa expectativa, já que o CSA teve essa eliminação precoce da Copa do Nordeste por 1-0, já coloca a dúvida no seu torcedor, já coloca a dúvida também na sua própria diretoria executiva, que fez aí alguns ajustes, trouxe algumas peças, como o próprio, né, o Felipe Ferreira, que vai compor também o elenco do CSA nessa temporada, entre outros jogadores. Então, está trazendo aí também jogadores estrangeiros, está trazendo jogadores aí que vêm compor esse elenco para essa temporada, né, para se reforçar. Mas, claro, a gente sabe que criou essa dúvida, mas que o elenco do CSA, se ganhar a liga, é um elenco que vai chamar muito atenção também em relação a um próprio campeonato alagoano. A gente sabe, né, os times do interior têm aí suas velas caras conhecidas. E né? o próprio Asa, né, cara? O Asa se preparou para participar de uma pré-copa do Nordeste, fez um time considerado bom, acabou saindo de uma maneira que não se imaginava, mas enfrentou um grau de dificuldade muito grande, calor, gramado, aquela coisa toda lá em Teresina contra a equipe do River. Mas para o campeonato alagoano, é o atual vice-campeão em 2 temporadas seguidas. Quer dizer, é uma equipe que deve brigar ainda mais esse ano. Aí você tem o CRB, que querendo ou não, até pelo orçamento, pela sua estrutura financeira, pelo que representa para o Estado como representante na Copa do Brasil, na fase de grupos da Copa do Nordeste, sendo o único na Série B do Campeonato Brasileiro, com o dinheiro da Liga que está chegando agora, é um time que tem investimento muito alto. Eu até falava com você, com nossos companheiros aqui no Timaço, lá no programa Bola Quente, de que a gente não lembra de Pernambuco ceder um jogador para o futebol de Alagoas, ou seja, o futebol de Alagoas ir em Pernambuco e tirar um jogador de qualquer equipe, principalmente do esporte, que hoje detém uma grande estrutura, principalmente financeira. E o CRB fez isso. Então é um time que tem um orçamento realmente muito alto e que tem uma tendência, entra como um dos grandes favoritos ao título. Mas tem o Asa, tem a equipe do CSA, tem o CSE que fez investimento também interessante para essa temporada. Enfim, é um campeonato que gera uma boa expectativa, também, né? Expectativa, e a gente já observa aí 4 equipes que podem brigar por título, né? Podem não, vão brigar pelo título, né? Justamente aí o CSA, CRB,
o próprio Asa, Asa. né? E você está esquecendo também do Muricy, que vai disputar a Copa do Brasil Sempre também. chega, né? E sempre chega também numa fase decisiva. Então, é um time também que está sendo montado lá, né? O pessoal de Muricy, né, estruturou o estádio José Gomes da Costa, estão fazendo investimento em relação principalmente à sua parte estrutural, para consequentemente dar uma acomodação melhor, já que a equipe, vou repetir, Orlando, vai disputar a Copa do Brasil, já pode pedir um adiantamento financeiro, né, se é que não já foi feito, para que possa montar um elenco competitivo também para o Campeonato Alagoano, brigando por vaga numa Série D também de Campeonato Brasileiro. A gente fala muito de CSA, de CRB, de ASA. Tem essas equipes, como você falou. Tem o Muricy. O Muricy interessante que todo ano ele chega lá, belisca uma vaga na semifinal, está sempre presente. Mas, enfim, tem a equipe do Penedense, porque tem um treinador, tem uma base do que foi da segunda divisão do Campeonato Alagoano, pode tirar pontos e complicar a vida de alguém no próprio campeonato, além de repente, brigar mesmo para chegar lá na frente também, né, Júnior? É verdade. A equipe do Penedense, ela entra como uma incógnita na competição. Claro, vem com a base, com um time formado na segunda divisão, como campeão alagoano, mas a gente sabe, né, que a competição, né, a elite do futebol brasileiro, movimenta muito. Então, no decorrer da competição, que a gente vai observar verdadeiramente quem é que tem bala na agulha. Né? O investimento foi feito lá em Penedo. Será que a rapaziada lá vai continuar investindo para que uma sequência a equipe possa ganhar uma vaga numa Copa do Brasil, uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro? Então, a gente vai observar isso durante a competição. Se os investimentos que foram feitos aí, tanto na segunda divisão, para colocar o time na elite do futebol alagoano, ou para dar uma continuidade, né, na competição, ou se apenas vão disputar a competição e permanecer com o time para se estruturar ainda mais, se enraizar nessa elite do futebol alagoano, já que a equipe passou muitos anos fora do cenário aqui nacional, do cenário estadual aqui no futebol, apenas disputando aí uma segunda divisão, né? Quem sabe possa se enraizar, se massificar para possivelmente um futuro, lá na frente, brigar por uma vaga numa Série D ou até uma Copa do Brasil. Mas vamos esperar, né? Se a gente sabe que um fator positivo que a gente pode descrever é que os grupos lá em Penedo, né, eles estão unidos. Principalmente a gente sabe que a política está em volta, né, também do futebol. Estão unidos num só objetivo, que é levar ainda mais e elevar ainda mais o maior time, a gente pode destacar, é o mais velho time aqui do Alagoano, que é a equipe do Centenário, que é a equipe do Penedense, Orlando. Deixa eu abraçar você que está acompanhando o canal Orlando Batista. Olha, não esquece de deixar o like, isso é importantíssimo, é fundamental para o crescimento do nosso canal. Senta o dedo aí. Faz o comentário a respeito do Campeonato Alagoano da Primeira Divisão, começa confirmando neste sábado o que é que você espera dessa competição. Você que está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e também de ativar o sininho. Júnior, mais um ano que a gente vai para uma disputa no campeonato estadual, e só para a gente lembrar ao torcedor, o modelo de disputa é o mesmo. É o mesmo. Primeiro Perfeito. turno com jogos apenas de ida, 8 equipes participando da competição, lembrando que a pior equipe, a oitava colocada, ao término da conclusão, ao término da primeira fase, essa equipe será rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Alagoano. As 4 melhores vão para a fase semifinal. E aí com jogos de ida e volta, com o primeiro enfrentando o quarto, com o segundo enfrentando o terceiro colocado. Enfim, a gente espera que tudo isso aconteça de uma forma muito positiva. A gente falava no programa Bola Quente a respeito, por exemplo, da arbitragem. A gente aqui não vai julgar a arbitragem, até porque a gente não viu trabalhar ainda. Mas tem uma safra nova também chegando na arbitragem. O jogo do CSA, inclusive, será comandado por um jovem, o João Paulo. Mas, enfim, é também uma evolução que a gente vê, porque a gente não vai ficar a vida toda com esses atos que já são rodados, experientes, como diz o nosso companheiro Marcelo Rocha, né? É uma aposta, né, da diretoria, não mais comissão de arbitragem, em si diretoria de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol, de acordo com o novo organograma, né, da Federação, da Casa de Futebol. O prédio tem aí como diretor-presidente o nosso querido George Alves Feitosa, né, e a Ana Paula dos Santos agora, que assumiu no lugar da Lídia. Era árbitro assistente, né? Árbitro assistente, né? E ela ocupando o lugar da Lídia. Eles agora ousaram nessa temporada, vão trazer à tona e trazer a essa competição árbitros novos, né, mas que já tem um tempo já, principalmente de maturação em relação às próprias competições de base da Federação Alagoana de Futebol, os árbitros que atuaram também numa segunda divisão, ou seja, chamaram a atenção pelo grau também de qualidade, pela qualidade em comandar uma partida. Então é uma aposta, né? E claro, como foi George, como foi o próprio Charles Hélio Cavalcante, que também se afastou da comissão de arbitragem, da diretoria de arbitragem, né? Entre outros que passaram, Francisco Carlos Nascimento, entre outros, tiveram sua oportunidade quanto jovem. É mais uma aposta também do próprio George aí também, no João Paulo, né? A gente tem aí também apitando o jogo do CRB o Márcio dos Santos, né? Também lá em Penedo, mas o Márcio já tem uma certa experiência, já tem mais rodagem, rodagem, mais minutagem, atuando
como árbitro aqui da federação. Mas vamos torcer, né? A arbitragem alagoana que vem numa ascensão muito grande, investimentos também estão sendo feitos na arbitragem, a gente teve aí uma pré-temporada trazendo palestrante de fora do estado, né? Foi muito boa aí a parte física, muitos profissionais estão chegando para compor também, ajudar e auxiliar essa arbitragem alagoana, que vamos torcer que seja também um sucesso agora em 2024, como foi em 2023, Rolando. Lembrando que a equipe do CRB realizou seus últimos trabalhos nessa sexta-feira, ainda aqui na capital alagoana, no seu centro de treinamento, lá na Barra de São Miguel, né? Na belíssima Barra de São Miguel. Viaja com um elenco completo, porém o próprio treinador deve fazer as mudanças que são possíveis, né? Pelo menos 5, porque o time ainda não está 100% fisicamente. No lado do CSA, pelo menos 3 jogadores não vão pegar a relação. O Niltinho, o Alisson Farias e também o Rafinha. Problemas físicos ainda não estão no ponto ideal. E a gente sabe que pelo menos o Niltinho deve levar um tempo para poder conseguir atingir o ponto ideal de pelo menos participar 30, 40 minutos de uma partida. Que ele estava na Macedônia, ela é totalmente diferente, clima, essa situação toda. Então lá o jogador, ele treina pouco, por isso que ele está realmente com uma diferença física para os demais jogadores da equipe do CSA. Mas enfim, acredita-se muito nesse time, ele não rendeu o futebol que se esperava na pré-copa do Nordeste, mas agora é outra coisa, é campeonato estadual. E ele precisa vencer, até porque ele joga contra o Coruripe, depois sai para jogar contra a equipe do Cruzeiro e joga contra o CRB, no clássico aqui na capital alagoana, no próximo dia 28. A federação já confirmou, né, Júnior? Perfeito. A federação, claro, vai oficializar, mas quem confirmou mesmo foi a própria Polícia Militar de Alagoas, através da qual a gente manda um grande abraço aqui, o Coronel Iraque, gente da melhor qualidade, ele também o Coronel Pantaleão, já nos confirmaram que não tem condições, devido às prévias carnavalescas que serão realizadas aqui na capital alagoana, Maceió, e não tem condições de a gente termos esse clássico no dia 27. Já que no dia 27 a gente tem um desfile de grandes blocos ali na orla, né, de Ponta Verde, aliás, de Pajuçara e Ponta Verde. Então a gente não vai ter esse clássico no dia 27 e a polícia garantiu policiamento no dia 28, como já foi assinado aí também um TAC, um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público aqui de Alagoas, Orlando. Valeu então. Lembrando que o atacante Gilberto, que rescindiu seu contrato com a equipe do Cruzeiro, acertou com Juventude. É um cara que tem um belo de um futebol, é um belo de um atacante, fechou então com a equipe do Juventude lá de Caxias do Sul. Lembrando que ele já atuou no Campeonato Gaúcho pela equipe do Internacional. Quando ele saiu do Santinha, lá de Pernambuco, ele foi para o Internacional. E agora está de volta ao futebol gaúcho para defender as coisas as cores da equipe do Juventude. Júnior, obrigado por participar conosco aqui no canal Orlando Batista Esporte, viu, cara? Valeu. Vamos lá, galera. Senta o dedo aí, deixa seu comentário, dá seu like e, mais importante, ativa o sininho, porque sempre que tiver com informação, sempre em cima do lance aqui, como nosso querido Orlando Batista, você vai ficar muito bem informado. Prazer é todo meu, irmão. Valeu, então. Grande abraço para o nosso Júnior Tenório e para você que acompanhou o nosso vídeo do início ao fim. Fique com Deus!